Olá, meu irmão, minha irmã. Começa mais uma vez o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, no texto que vamos utilizar neste domingo, o quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. E será esse o nosso caminho espiritual neste primeiro bloco. Vamos mergulhar então neste Deus que nos fala e aquece o nosso coração. Estamos no tempo fecundo da Páscoa. O Senhor Jesus está vivo, vivo no meio dos seus, vivo no caminho da história, vivo sentado à direita do Pai. Esta é a certeza que levamos conosco. É este Jesus vivente que nós anunciamos com alegria no coração da história. A Páscoa de Jesus ilumina o nosso caminho, alarga o nosso horizonte e nos ajuda, portanto, a encontrar as balizas a partir das quais vamos fazendo história com Deus até que chegue a plenitude do tempo, a plenitude da história, a plenitude do reino. Vamos então mergulhar no texto de João. João capítulo 10, versículos de 27 a 30. João capítulo 10, versículos de 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna. Elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Meu irmão, minha irmã, estamos no belíssimo capítulo 10 do Evangelho de João. Aqui nos encontramos com aquela parábola do pastor e do rebanho, onde Jesus se revela como o pastor, como a porta, como aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E por isso é bom pastor. Bom pastor que conhece as suas ovelhas e que dá a sua vida a elas e que não permite que nenhuma delas se perca, como nós ouvimos hoje. O texto anterior a este pequeno fragmento que lemos nos situa dentro desse momento em que Jesus fala. Jesus está na festa da dedicação do templo em Jerusalém. Então é aqui, neste contexto celebrativo da reinauguração do templo, celebrado então nesta ocasião em que Jesus está em Jerusalém, no inverno, é aí então que Jesus, discutindo com os judeus, de fato se revela a eles como aquele que tem ovelhas e as suas ovelhas o conhecem e escutam a sua voz. E Jesus faz e diz isso em vista de dizer que há outras ovelhas que não creem e que por isso não são dele. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Tendo dito isto, então Jesus começa o texto que nós ouvimos hoje. As ovelhas dele ouvem a sua voz. Ele as conhece e elas o conhecem. É nesta relação bonita e fecunda entre o pastor e as ovelhas, entre Jesus e os seus, é aí, nesta relação fecunda, que se pode, portanto, ler uma bonita fidelidade
entre Jesus e os seus. Aqui nesse pequeno texto, então, vamos aprendendo muitas coisas do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, para ser dele é preciso ouvir a sua voz. Para quem conhece o ambiente das ovelhas, é bonito, é interessante, é fantástico perceber como que a ovelha conhece tão somente a voz do seu pastor. Outros podem gritar, outros podem chamá-la, mas ela não reage, porque não é a voz, não é o timbre do seu pastor. Esta imagem que Jesus usa, muito conhecida de quem tem rebanhos e de quem é pastor, essa imagem serve bem para exatamente nos fazer entender que quem é dele escuta a voz dele. Escuta a voz dele. Uma só voz é identificada, uma só voz é seguida, a voz dele. A voz dele. E, portanto, se estabelece uma relação bonita de conhecimento. O pastor conhece a ovelha e a ovelha o segue porque também o conhece. Isso, meu irmão, minha irmã, nos leva, portanto, a uma experiência cada vez mais profunda, intensa, real, verdadeira com Jesus, o bom e belo pastor. É aqui que nós precisamos sempre, e de forma sempre nova, relançar o querigma, que favoreça, portanto, um encontro pessoal com o Senhor Jesus. É a partir deste encontro pessoal com o Senhor Jesus que se cria um vínculo entre esta ovelha que escuta e este pastor que fala e que conduz. Precisamos, portanto, voltar sempre a Jesus, em vista de tantas vozes, tantas palavras, tantos discursos que circulam entre nós. E, sobretudo, neste tempo de redes sociais, de internet, de comunicação rápida, nós precisamos discernir o que verdadeiramente é de Cristo, é voz de Cristo, é comando de Cristo, a fim de que nós não nos percamos aí e nos deixemos enganar. Jesus, na relação fecunda e próxima com as suas ovelhas, Jesus dá a elas a vida eterna. O que ele tem, o que ele recebeu do Pai, ele dá às suas ovelhas. Elas nunca se perderão, porque são dele. Porque são dele. E ninguém vai arrancá-las da sua mão. O Pai que deu a Jesus estas ovelhas é maior do que todos. E ninguém arranca as ovelhas que pertencem ao Pai das mãos de Jesus. O Pai e Jesus são um. É assim que Jesus termina o texto. Eu e o Pai somos um. Não se trata, evidentemente, aqui de uma identidade de pessoas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Mas se trata aqui, certamente, de uma identidade não só de natureza, de divindade, mas também de uma identidade de obra. A obra do Pai é a obra de Jesus. A obra de Jesus é a obra do Pai. As ovelhas do Pai são de Jesus. E é por isso que nesse mistério de comunhão entre Jesus e o Pai, Jesus, o bom e belo pastor, traz para esta unidade entre o Pai e o Filho, traz para dentro desta unidade trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito, Jesus traz as ovelhas para esta vida eterna. A vida eterna é estar em comunhão com a Trindade. A vida eterna é estar desde aqui em comunhão com a Trindade, até que esta comunhão se torne plena, definitiva, junto da Trindade mesma, no céu e na eternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste
domingo, chamado também Domingo do Bom Pastor, nós somos chamados a isto. Primeiro, a recuperar a nossa capacidade de ouvir e de ser fiéis ao pastor bom e belo que é Jesus. É um pastor só, é Ele. Nós somos dele. Nós somos dele. Não nos perderemos e nem seremos arrancados dele se formos capazes de ouvir a sua voz, de ir com ele e de, portanto, não nos perder no caminho. Ele é o bom pastor que conhece o Pai, que conhece o caminho, que nos conhece, que nos ama e dá a sua vida por nós. E esta vida dada nos mergulha no mistério mesmo da Trindade. No mistério mesmo de comunhão entre Jesus e o Pai, o seu Pai, o nosso Pai. Por isso, neste domingo, na Eucaristia que celebraremos, vamos então nos colocar diante de Jesus como ovelhas dóceis, receptivas, desejosas de ouvi-lo e de ir com ele. Ele é o pastor. Quem vai com ele não se perde. Quem vai com ele tem nele a vida eterna. Ele é o pastor, nós somos as suas ovelhas. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos no tempo pascal, tempo bonito, fecundo, intenso da nossa fé. Mas neste tempo também quero colocar diante de você, neste segundo bloco, meu irmão, minha irmã, duas realidades muito bonitas que nós queremos apresentar a Deus, partilhar com alegria. A primeira é exatamente a realidade vocacional. Neste quarto domingo da Páscoa, celebramos também, porque é o domingo do Bom Pastor, celebramos também o dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. E aqui quero convidar você a rezar nesta intenção. Interessante como há já no nosso país tão grande, tão religioso, tão católico, interessante perceber que já há falta de vocações em regiões outrora fecundas, de muitas vocações, que agora, por algum motivo, não existem mais ou não são mais tão abundantes. Vamos rezar, portanto, pelas vocações sacerdotais e religiosas, mas não simplesmente para que cresçam em quantidade, mas que também sejam vocações que tenham como meta, como mira, exatamente reproduzir o coração pastoral de Jesus, o bom, belo e único pastor. De modo que as vocações que Deus precisa, que a igreja precisa, sejam vocações que de fato tenham consigo
uma clareza e uma vontade muito grandes de que Jesus é o modelo de todo aquele que quer servir. Precisamos sim de vocações consagradas, de vocações sacerdotais profundamente identificadas com Jesus, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a sua capacidade de cuidar, com o seu zelo, com a sua capacidade de dar a vida, de oferecer-se completamente. São estas as vocações que precisamos. São estes os sacerdotes, os religiosos, religiosas que nós precisamos. Homens e mulheres profundamente identificados com o pastor. Homens e mulheres capazes de dar o alimento. O pastor é aquele que dá o alimento certo. O alimento certo é Jesus, a sua palavra, o seu mistério, o seu reino, a sua doutrina. Este é o alimento certo. Mas também o pastor bom e belo é aquele que não mede esforços para oferecer o melhor de si, para se identificar com os seus, para estar no meio dos seus, para ir com os seus, no meio, à frente ou atrás, como lembra o Papa Francisco. E pode ser que em algum momento da missão e da história, o pastor tenha que estar no meio, ou tenha que estar à frente, ou tenha que estar atrás. Mas o importante é que seja pastor profundamente identificado com as suas ovelhas. Não alguém que está ali simplesmente prestando um serviço, cumprindo uma missão ou um ofício, mas alguém que dá o coração, alguém que dá a vida. Convido então você, meu irmão, minha irmã, você, papai e mamãe, e daqui a pouco vamos falar das mamães, mas convido você a rezar para que Deus possa chamar aí da sua família também outros para o serviço de especial consagração na igreja. As famílias precisam se abrir de novo à alegria de terem sido escolhidas como famílias de onde Deus vai chamar alguém. Esta alegria precisa se multiplicar e crescer no meio de nós. No próximo ano, 2023, vamos viver no Brasil o terceiro ano vocacional. O primeiro em 83, o segundo em 2003 e agora em 2023 vamos celebrar no Brasil o terceiro ano vocacional. E lá falaremos muito e melhor deste tema. Mas vamos então aquecendo já os corações, aquecendo já o nosso espírito orante, para que quando chegarmos neste novembro, na festa de Cristo Rei, iniciando ali então o ano vocacional brasileiro, possamos já chegar ali com disposições boas e positivas, com orações já acumuladas na intenção de chamamentos que desejamos que Deus faça ali, a partir de nossas famílias, para os serviços de especial consagração. Vamos então rezar sobre esta bela realidade da vocação de especial consagração. Deus pode estar querendo chamar alguém aí da sua casa, da sua família, alguns entre os seus filhos, para que estejam com ele, associados a Jesus e ao pastoreio do Senhor Jesus para o bem da igreja e do mundo. Ofereça isso, reze sobre isto e até deseje isto, querido papai e querida mamãe, para que Deus possa encontrar acolhida, receptividade no coração desta família, onde Ele, porque quer, chame aqueles que Ele quer chamar aí do meio dos seus. Mas há uma outra realidade também bonita e marcante que celebramos nesse final de semana. O Dia das Mamães. Interessante perceber como que a maternidade leva consigo muitos desses sinais do bom pastor. A mamãe é aquela que também conhece a sua ovelha, vai junto com ela, acompanha, zela, cuida, dá a vida por ela,
não permite que nada roube de si a sua criança, o seu filho, aquele que ela gerou. Percebam como que a metáfora da maternidade também traduz bem o que seja o pastoreio de Jesus. No seu pastoreio, Jesus revela também os seus sentimentos mais maternais, de pertença, de unidade, de cuidado, de luta para que não se perca aquele que é dele. Assim como a mamãe também se empenha seriamente para não perder aquele que é dela, que nasceu dela, o seu filho, a sua filha. Portanto, quero aqui, neste final do segundo bloco, agradecer imensamente a Deus pela sua maternidade, mamãe que me assiste agora. Bem sabemos das muitas dificuldades, muitos desafios, desde a primeira hora, desde aquela gestação desejada, ou mais ainda aquela gestação indesejada, ou que não foi preparada, mas que você acolheu com coragem, com alegria, com vontade de levar adiante e ver nos braços aquela criança. Esses desafios associados aos outros tantos que vêm depois do parto, não é? Os desafios da educação, os desafios de zelar para que o seu filho faça o caminho certo, o caminho do bem, o caminho de Deus. O desafio de ver esse filho grande, capaz de si, capaz de uma vocação, capaz de zelar por si mesmo, ser capaz de si, fazer um projeto de vida que traga a ele e a você, mamãe, a alegria de ver alguém profundamente realizado no caminho da vida. São desafios desde a primeira hora até a tristeza da última hora, onde muitas mamães precisam sepultar antes da sua própria morte o seu filho que vai primeiro. Isto aqui certamente é algo que dói e que corta o coração de cada mamãe que precisa sepultar o seu filho que morreu antes de ela mesma, estando no céu, recebê-lo lá. Isto deve ser um motivo de grande dor. Portanto, há um leque grande de desafios, um leque grande de dificuldades, mas quero convidar você, mamãe, a viver isto com o seu coração em Deus. Que o Senhor Jesus, bom e belo pastor, ajude você, querida mamãe, a também zelar dos seus como boa e bela pastora. Como Jesus mesmo, procurando conhecer na intimidade a sua pequena ovelha, procurando ir com ela, falando-lhe ao coração, criando entre você e o seu filho uma relação cada vez mais transparente, clara, próxima, fecunda, onde ele, o seu filho, a sua filha, saiba escutar você, saiba ir com você, porque percebe que você, mamãe, quer o bem e tão somente isto a ele, o seu filho, no caminho da vida e da história. No meio de um tempo tão perturbador que violenta a vida, que coloca em xeque a vida, que rouba a vida antes do tempo oportuno para a morte, que seria depois de uma vida longa e feliz, num tempo em que há muitos lobos que estão de olho e vorazes ao redor das ovelhas desse nosso tempo, que você, querida mamãe, ajudada pela intercessão bondosa da Mãe do Céu, possa dar conta das suas ovelhas e que nenhuma delas se perca no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo.
Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja. Na tradição da igreja está o belo costume e o compromisso sempre atual de rezar pelas vocações. Neste domingo das vocações, nesse domingo de oração pelas vocações, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a rezar mais uma vez pelas vocações de especial consagração, pedindo a Deus que chame do nosso meio, das nossas famílias, da sua família, por que não? Alguém que Ele quer bem perto dele para ser sacramento do Cristo, bom e belo pastor. Neste final de programa, então, quero convidar você a rezar comigo esta oração vocacional que nos acompanha desde o primeiro ano vocacional no Brasil, em 1983, quando eu entrei para o seminário. Quero então partilhar com você, rezar com você esta bela oração, predispondo o nosso coração, o coração das nossas famílias, para ouvir o chamado de Deus e para responder a Ele positivamente. Rezemos então pelas vocações. Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ensina-nos a responder sim, amém. Que o Senhor Jesus chame muitos do nosso meio, para que com estes e através destes, Jesus possa continuar cuidando do seu rebanho. Na tradição da Igreja.
educar para a vida, formar homens e mulheres para a plenitude, uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.